Sou a professora Andressa Pacheco, da disciplina de Administração de Materiais. Hoje vou apresentar para vocês como fazer os cálculos da classificação fazer ou comprar. Bom, e o que é essa classificação fazer ou comprar? É a nossa decisão se algo é melhor a gente fazer, é melhor a gente comprar. Por exemplo, é melhor atualmente vocês terem um carro ou andar de Uber. Tá? É essa decisão que a gente está analisando. O que a gente vai analisar? Custos fixos e custos variáveis, ok? Nesse exemplo então do carro, o nosso custo fixo, por exemplo, seria todos os custos que a gente tem do carro, por exemplo, adquirir o valor do carro, e o custo variável seria quanto que eu gasto por quilômetro rodado. Tá? Claro que isso a gente só está fazendo uma análise de custos. Tem outros fatores, no caso, por exemplo, nesse caso como comodidade, conveniência, que a gente não está avaliando, ok? Nós iremos então na aula de hoje analisar esses custos envolvidos, ok? E saber qual é a melhor decisão em cada momento, analisando os custos apresentados. Todos os cálculos que iremos fazer agora vão ser utilizando esta fórmula. Eu imagino que vocês já devem ter visto essa fórmula em outras disciplinas, são disciplinas relacionadas à contabilidade, custos, administração financeira, tá? Que é um cálculo bem comum que a gente costuma utilizar na administração. Então, o custo total, que é o que a gente irá analisar, é igual custo fixo mais o custo variável multiplicado pela quantidade. Certo? Então, por exemplo, voltando ao nosso exemplo do carro, custo fixo seria o valor do carro, custo variável seria qual que é o custo do quilômetro rodado, por exemplo, e a quantidade seria quantos quilômetros eu rodo, por exemplo, por mês, por ano, à medida que você estiver analisando ali no seu caso. Vamos então ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo, a gente tem duas variáveis, duas possibilidades, que é o fazer ou comprar, ok? E o que a gente vai ter? Então, o custo fixo e o custo variável de cada uma das possibilidades. Neste exemplo, o fazer tem um custo fixo de 24.000 e um custo variável de 13,20. E o comprar tem um custo fixo de 17,50 e neste caso ele não tem nenhum custo fixo, correto? Bom, o primeiro cálculo que a gente vai fazer é o seguinte: quando a gente já tem a quantidade, que no caso que eu falei dos quilômetros rodados, ou a quantidade que a gente vai utilizar daquele produto, que a gente está analisando o custo. Nesse caso aqui a quantidade é 5.000. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa fórmula, custo total é igual a custo fixo mais custo variável multiplicado pela quantidade, e vamos fazer os cálculos do fazer e do comprar. O primeiro custo total, então, a gente tem o custo total do fazer, que é igual a 24.000, que é o nosso custo fixo, mais 13,20, que é o nosso custo variável, multiplicado por 5.000, que é a quantidade que a gente determinou nesse exemplo. Então, 24.000 mais 13,20 multiplicado por 5.000. Lembrando, regrinhas básicas de matemática, primeiro eu faço a multiplicação e depois eu faço a soma. Então, a gente tem que neste exemplo o custo total seria de 90.000 para o fazer. A minha outra possibilidade seria o comprar. Então, qual que seria o custo do comprar? Eu tenho, então, 17,50, que é meu custo variável, multiplicado por 5.000. Então, 17,50 mais 5.000, a gente não tem custo fixo nesse exemplo, vai ser igual a 87.500. Então, neste exemplo, analisando a possibilidade de fazer ou comprar com a quantidade de 5.000, o melhor processo seria comprar. Por quê? Porque o custo é menor, A gente sempre irá buscar qual que é o custo mais vantajoso para a organização. Bom, e aí vocês devem estar pensando, bom, professor, então isso quer dizer que sempre será melhor comprar? Não. Vai chegar algum momento que aqueles custos fixos que eu tive de investimento vão valer a pena, digamos, eles vão ser diluídos pela quantidade que eu estou utilizando e o outro processo vai passar a ser melhor. Então, em vez, por exemplo, de comprar, vai ser melhor eu fazer.
certo? Vamos voltar ao exemplo do carro, né? Se você é uma pessoa que anda muito pouco de carro, faz poucos deslocamentos curtos, nesse caso valeria mais a pena você andar de Uber do que ter, né, o próprio carro. Agora, se você é uma pessoa que faz várias viagens, tem muito deslocamento, né, ao longo do tempo, esse custo fixo de ter o carro, né, vai ser diluído pela essa quantidade que você usa, então seria melhor fazer. E qual que é essa quantidade que a gente vai mudar de processo, né? Passando de um processo A para um processo B? É isso que a gente vai ver agora, ok? Eu denominei isso então aqui entre equilíbrio das equações, ou seja, qual é a quantidade, né, que a gente está buscando que o meu custo total de fazer seja igual ao meu custo total de comprar. Como é que a gente vai determinar isso? Nós vamos pegar a fórmula do custo total do fazer e igualar a fórmula do custo total de comprar, buscando o quê? Buscando a quantidade que iguala essas duas equações. Então, o que a gente tem? 24.000 mais 13,20Q, né, que é a quantidade que a gente está buscando, igual a 17,50Q. Da onde eu tirei esses números, né, na nossa tabelinha do exercício anterior, né, com aquela quantidade de 5.000. Então, eu peguei os mesmos dados de custo fixo e custo variável, né, e estou buscando agora essa quantidade que iguala as duas equações. Como é que eu faço agora os cálculos, né? Eu pego o 13,20, passo para o lado, né, ali do 17,50, então ele está positivo, vai para negativo, então 17,50, né, menos 13,20 igual a 24.000, tá? Que a gente vai ter essa equação aqui, né? Que depois vai ficar 4,3Q é igual a 24.000. E aí a gente faz o quê? 24.000, o 4,3 que está multiplicando, né, a quantidade passa dividindo 24.000 e a gente chega ao nosso resultado, que a quantidade é igual a 5.581,40, certo? Aqui na disciplina de materiais, normalmente a gente vai fazer o arredondamento desses valores para cima, tá? Pensando já, quando a gente vai ver quando chegar ali em compras e estoque, que é melhor a gente ter um pouco a mais do que um pouco a menos, né? Um pouco de segurança de estoque. Então a gente faz sempre um arredondamento ali para cima. Então a gente aqui vai utilizar o número 5.582. Então eu sei que quando a quantidade for maior que 5.582, vai ser melhor um processo. Quando a quantidade for menor que 5.582, vai ser melhor outro processo, tá? Então a resposta final do exercício seria assim: quando a quantidade for menor que 5.582, o melhor processo é o comprar. E quando a quantidade for maior que 5.582, o melhor processo é o fazer. E por que é melhor o comprar no processo com menor quantidade e o fazer no de maior quantidade? Porque se eu estou utilizando pouco, de novo aquele exemplo do carro, né? Se eu não sou uma pessoa que tenho vários deslocamentos ou deslocamentos são curtos, é melhor eu pagar mais por quilômetro rodado, digamos assim, né? Ou seja, eu pago mais no meu custo variável, tá? E aquele custo fixo que eu teria de investimento não vale a pena, né? Nesse caso ainda, ele só vai valer a pena quando eu tiver um consumo dessa quantidade acima de 5.582. Então, em quantidades maiores, aquele custo fixo começa a se diluir, certo? E aí aquele processo começa a valer a pena, né, na minha gestão. Então, resultado final, quando o Q for menor que 5.582 é melhor eu comprar, e quando o Q for maior que 5.582 é melhor eu fazer. O segundo exemplo que a gente vai ver é o seguinte, é que nem sempre a gente tem só duas opções, né? A gente pode ter 3, 4, 5 outras opções que sejam melhores, né, para eu analisar, às vezes é mais de um fornecedor, mais de um processo diferente de fazer, tá? Então eu posso ter mais de uma possibilidade. Nesse exemplo, então, a gente tem três possibilidades. Eu tenho a possibilidade do fazer,
que tem um custo fixo de 75 mil e um custo variável de 12,30. Eu tenho a possibilidade de comprar de um fornecedor da China, com um custo fixo de 50 mil e custo variável de 12,99. E eu tenho a possibilidade de comprar de um fornecedor do Brasil, com um custo fixo de 95 mil e um custo variável de 11,79. Tá? O custo fixo e variável, nem sempre, por exemplo, nesse segundo exemplo nosso, as possibilidades de comprar também tem custo fixo. Tá? Às vezes pode ser um maquinário diferente que eu tenho que adquirir, tá? Então pode ser também que possibilidades de comprar também tem um custo fixo além do variável, certo? Bom, primeira parte do exercício então é aquela que eu sei a quantidade utilizada atualmente. Na quantidade então de 550 mil, qual que é a melhor opção entre esses três processos? Tá? Então vamos lá. O primeiro, então, custo total do fazer. Vamos pegar aquela nossa primeira fórmula, custo fixo mais custo variável multiplicado pela quantidade. E vamos ter o quê? 75 mil mais 12,30 multiplicado por 550 mil. Isso vai me dar um valor de 6.840.000. O custo total de comprar da China, ele vai ter o quê? 50 mil, meu custo fixo, mais 12,99, meu custo variável, multiplicado pela minha quantidade de 550 mil. Então, eu tenho aqui meu custo total de 7.194.500. Por fim, o custo total do Brasil, eu tenho o quê? 95 mil de custo fixo, mais 11,79 de custo variável, multiplicado por 550 mil. Então, eu vou ter o custo total do Brasil de 6.579.500. Então, analisando essas três possibilidades, qual que seria a melhor? Então, com 550 mil unidades, a melhor opção, neste caso, seria comprar do fornecedor do Brasil. Por quê? Porque o meu custo é menor. Lembrando, a nossa busca sempre é pelo menor custo possível, certo? Bom, assim como a gente fez no primeiro exercício, agora a gente também vai buscar o quê? Igualar as equações para saber quando é melhor o processo da China, quando é melhor o processo do fazer e quando é melhor o processo do Brasil. Só que no primeiro caso era fácil, A gente só tinha duas equações, então a gente sabia que ia igualar uma com a outra, certo? Agora nós temos três opções, tá? Então a gente teria três opções de igualar, mas a gente não vai igualar três vezes, a gente só vai igualar duas vezes. Nós estamos em busca de dois números, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. E qual equação a gente vai igualar com qual, ok? Qual que é aquela opção, primeiro eu vou explicar para vocês qual que é a lógica, qual que é o sentido de qual que eu vou igualar. E se vocês tiverem dificuldade, eu vou ensinar um macete, digamos assim, de como vocês podem igualar essas equações. Então, o que eu estou buscando aqui? Vamos olhar as três opções. Vamos começar ali pela China, tá? A China é aquela que eu tenho menor custo fixo, mas eu tenho um custo variável muito grande, em comparação com as demais. Isso quer dizer o quê? Que aquela opção onde eu estou investindo menos no meu custo fixo, mas pagando mais por unidade, vai ser a opção com quantidades menores. Se eu não utilizo muito aquele produto, se eu não tenho tanta necessidade de quantidade, a China ali deve ser o melhor processo, porque eu pago mais por unidade, o meu custo variável, mas tenho um menor custo fixo. A segunda opção vai ser aquela que eu tiver o custo fixo e o custo variável intermediário. Então, se a gente olhar nossas opções, olhar ali a opção do fazer, nosso custo fixo do fazer é 75 mil, que está entre 50 mil da China e o 95 mil do Brasil, e o 12,30 também está entre o 12,99 e o 11,79. Então, o fazer é a nossa segunda opção. A terceira opção vai ser aquela com quantidades maiores, tá? Aquela que eu tenho o maior custo fixo, mas o menor custo variável, certo?
e isso vai me gerar essas equações que eu vou analisar. Bom, professora, eu ouvi, mas não entendi. E agora? Não sei, chegou na hora de fazer exercício, deu branco, não estou conseguindo resolver. Como que eu posso lembrar com qual equação eu igualo com qual, tá? Aqui é uma forma que eu explico para vocês que é assim, é utilizando a mesma lógica, tá? Mas só quando a gente não lembra, isso pode ajudar vocês. O que eu faço? Eu pego a equação, aquela nossa de custo fixo mais custo variável multiplicado pela quantidade, e eu multiplico, eu coloco no lugar da quantidade a quantidade 1, que seria a menor quantidade possível de eu comprar de um produto, certo? Então eu fiz isso com o custo total do fazer, eu fiz isso com o custo total de comprar da China e eu fiz isso com o custo total de comprar do Brasil, certo? Então eu achei com 3 valores. Então esses seriam os valores de custo total comprando somente uma unidade, que seria a menor quantidade possível. Ok? Então eu faço dessa forma, multiplico por 1 e agora eu vou ver qual é a equação com menor custo. Bom, dentre essas 3 opções, o menor custo é da China, né? Obviamente comprando uma unidade. Então essa vai ser minha primeira equação que eu vou igualar. Qual que é o meu segundo custo? Nesse exemplo, então, analisando os valores ali, né, os 75 mil, 50 mil e 95 mil, o 75 mil é o meu segundo menor valor, então ele é o 2. E o meu maior valor seria o 95 mil, que eu coloquei como 3. Isso quer dizer, então, agora que eu vou igualar a minha primeira opção com a segunda e depois a segunda com a terceira. Ou seja, eu vou igualar o custo total de comprar da China, vai ser igual ao meu custo total do fazer, e depois o meu custo total do fazer igual ao meu custo total de comprar do Brasil. Então vamos lá, né? Meu custo total da China igual ao custo total do fazer, né? Mesma coisa que a gente fez naquele primeiro exemplo. A gente vai colocar as equações e a gente está buscando o quê? Né? Que seria a quantidade que, se eu comprar de um processo ou de outro, o custo é igual. Então eu tenho ali os 50 mil mais 12,99Q igual a 75 mil mais 12,30Q, tá? Então o que eu faço, né? Passo, por exemplo, 12,30, né? Diminuindo 12,99 e passo 50 mil diminuindo dos 75 mil. Então eu tenho 0,69Q igual a 25 mil, né? Passo 0,69 dividindo o 25 mil e acho que a quantidade que iguala essas duas equações é 36.232 unidades, correto? Faço agora, vou igualar a segunda equação, que é o que? O custo total de fazer com o custo total do Brasil, tá? Então vamos de novo, né? Os 75 mil, que é o meu custo fixo, né, do fazer, mais 12,30Q igual a 95 mil mais 11,79Q, tá? Cheguei ao resultado aqui de 0,51Q igual a 20 mil, tá? O 0,51 passa dividindo 20 mil e eu acho que a minha quantidade é igual a 39.216, correto? A resposta final do exercício vai ser então, quando a quantidade for menor que 36.232, eu vou ter um processo melhor. Quando a quantidade estiver entre 36.232 e 39.216, é melhor um segundo processo. E quando a quantidade for maior que 39.216, é melhor um terceiro processo. E quais são esses processos, né? Então vamos lá. Quando a quantidade for menor que 36.232, é melhor eu comprar da China. Por quê? Porque eu estou pagando mais no meu custo variável, né? Mas eu tenho um menor custo fixo no total de custos, tá? Quando tiver uma quantidade entre 36.323 e 39.216, o melhor processo é o fazer ou produzir ali, né? Que vai ser a minha segunda opção, a minha opção intermediária.
E quando a quantidade for maior que 39.216, né, seria melhor eu comprar desse fornecedor do Brasil, correto? Bom, professor, e se eu tivesse 4 equações? O processo é igual, tá? A diferença é que a gente acharia, né, quando a quantidade for menor que um número, a gente acharia quando a quantidade estiver entre dois números 2 vezes, tá? Então a gente acharia o segundo número com o terceiro com o quarto, tá? E depois quando a quantidade for maior que este quarto número, ok? Então essa é a ideia, a gente sempre está igualando essas equações, buscando esse ponto de equilíbrio entre essas equações, certo? Para saber, tomar uma decisão se é melhor eu comprar, né, de algum fornecedor ou acabar fazendo ou ter, né, o meu próprio produto, o meu próprio maquinário ali, certo? Então, esse era o cálculo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Vou colocar alguns exercícios de fixação para vocês também e qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigada!